Então você que pode, abra sua Bíblia comigo e agora eu peço que você se coloque de pé, por favor. Nós vamos ler dois textos muito breves, amém? Josué, capítulo 11. Glória a Deus. Aleluia. E depois nós vamos ali para Atos, capítulo 9, de forma bem rápida. Obrigado, obrigado, glória a Deus. Preste atenção. Já são 00:37, mas foi por volta de 00:00 que Deus começou a agir na vida de Paulo e Silas. Vai acontecer hoje algo aqui por volta da 00:00. Aleluia, porque Ele está aqui. Não tem nenhum lugar que o Espírito Santo de Deus se mova que algo não aconteça. E a Bíblia diz em Eclesiastes 7:8 que o final é melhor do que o começo. Então, se você acha que já foi abençoado até o início dessa vigília, o final vai ser ainda melhor. Então, não perca a sua conexão com o céu. Amém? Josué capítulo 11, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: E o Senhor disse a Josué: Não tenha medo, porque amanhã, a esta hora, top demais, os entregarei todos mortos a Israel. A você, Josué, cabe apenas cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Amém? Atos capítulo 9. Glória Você a que é bom Deus. de Bíblia, abre aí rapidinho. Aleluia. Atos capítulo 9. Aleluia, Jesus. Aleluia, versículo 17 e versículo 18. Glória a Deus. Amém? Alguns já encontraram, quem não encontrou, ouça aqui a minha leitura. Então Ananias entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver. Fala comigo, volte a ver. Amém? E seja cheio do Espírito Santo. Então olha aqui para mim, Ananias foi com duas missões em contra Saulo: curar ele, para que ele voltasse a ver, e encher ele do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caíram dos seus olhos, e ele passou a enxergar novamente, e levantando-se foi batizado, e depois de comer recuperou as forças. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos por mais um segundo, por favor. Aleluia. Só que agora eu quero que você me ajude a orar. Eu quero que você abra a sua boca e comece a chamar a palavra. Espírito Santo de Deus, meu melhor amigo, meu Senhor e meu Deus, é na tua presença que nós estamos nesta vigília, Senhor. E eu já sinto a tua presença aqui. Por isso, nesse momento, eu quero te pedir que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu desapareça e que a tua glória apareça. Que se preciso for, ó Deus, ao final desse culto, o meu nome seja esquecido, mas que o teu nome, Jesus, e somente o seu nome, seja adorado, glorificado, engrandecido entre nós, pois só há um aqui que reina, só há um aqui que brilha, e o nome dele é Jesus. Então pegue sobre nós, meu amigo, e faz em nós a tua vontade, em nome de Jesus. Pela tua sombra levanta, vem com os teus anjos nesse lugar, anjo de guerra, anjo de fogo, anjo de mensagem, de renovo, de cura, calamacia, pela mandara sé, correlaia sombria, tu estás aqui, se mova em nosso meio, meu Deus, e faz o teu querer, em nome de Jesus. Aplauda o Espírito Santo e todo o seu amor, em nome de Jesus. Aleluia. Fala, vem Espírito Santo. Fala, vem Espírito Santo. Isso. Aleluia. És adorado aqui, meu amigo. Nós te
adoramos. Em nome de Jesus. Amém? Meus amigos, me mandaram um cartaz da vigília. Estava escrito assim: vigília do recomeço. É isso? Amém. Então eu quero que vocês não fiquem chateados comigo no início da mensagem. Vai fazer sentido, ok? Amém. Porque Deus me põe em umas furadas. Aleluia. Aí eu tenho que já começar me explicando, entendeu? Eu vim debaixo de uma palavra de Deus de Portugal sobre libertação. Eu tenho falado isso em todos os lugares que eu tenho passado, tanto aqui na região, eu tive no Rio de Janeiro esses tempos. Só que a libertação, ela não é só quando um demônio manifesta ou algo do tipo, é isso também, mas a libertação que Deus quer fazer, principalmente no nosso meio, é aquela que começa na nossa mente. Amém? E aí eu vi lá, vigília do recomeço, e Deus começou a falar umas coisas comigo. Quem aqui precisa viver um recomeço de Deus em alguma área da sua vida? Levanta a mão, não fica com vergonha não. Amém. Muita gente. Quem aqui gosta de viver um recomeço? Tem o prazer de viver um recomeço? Muita gente, aí já vai dar ruim para mim. Porque viver um recomeço sempre não é algo bom. Pensa comigo. Quem quer ficar vivendo um recomeço no seu relacionamento? Significa que nunca está dando certo. Precisa recomeçar, estaca zero de novo. Recomeço na área profissional. Foi demitido, a porta fechou, perdeu tudo, aí tem que recomeçar, buscar tudo de novo. Está entendendo? Então esse é um lugar de recomeço para você entrar, encontrar uma vida nova em Deus, mas ser transformado. E não ficar vivendo de recomeço em recomeço. É a mesma coisa milagre. A gente prega muito sobre milagre. A gente quer muito milagre. Mas se você quer um milagre na sua vida física, por exemplo, uma cura, significa que você está doente. Se você precisa de um milagre na sua vida financeira, glória a Deus que Deus faz o milagre, mas significa que você está apertado. Então a gente tem que começar a mudar a nossa mente. Recomeço é bom e graças a Deus que Ele tem novos tempos para nós. Mas eu não quero ficar vivendo recomeços toda hora. Eu quero avançar para aquilo que Deus tem para mim. Milagre, quando nós precisamos, é bom. E Deus é o Deus do milagre. Ele faz mesmo. Mas eu não quero ficar precisando de milagre. Eu quero ter uma vida estável, firme na presença dEle, de glória em glória, de fé em fé. Não de luta em luta, de milagre em milagre. Quando alguém me fala que Deus vai fazer um milagre na minha vida, me dá até um ruim no estômago. Eu já sei que eu vou passar por um aperto, entendeu? E não é isso que eu quero. Estão comigo aqui? Amém. Então, quem é que precisa recomeçar? Primeiro, os que desistiram. Tem gente que precisa recomeçar, minha amiga, porque desistiu. Então, está cansado de recomeçar? Pare de desistir. Está comigo aqui, Vasco? Pare de desistir. Você vai parar de ter que recomeçar se você parar de desistir no meio do caminho. Segundo ponto, quem são os que precisam recomeçar? Os desobedientes. Deus deu uma direção, foi lá e fez outra coisa. Quebrou a cara, vai ter que recomeçar. Amém? Quem aqui é desobediente a Deus? É isso. Ninguém. Nós não vamos viver de recomeço, nós vamos avançar. E o terceiro grupo que precisa viver recomeçando, meu irmão, são os precipitados. São os que não desobedeceram, mas também não buscaram a direção de Deus. Agiram no calor da emoção, na flor da pele. E aí não pergunta ao Senhor, aquele que sabe de todas as coisas. E aí vai e quebra a cara também. Porque você já viu o projeto de Deus falhar? Deus não recomeça. O tema da minha mensagem hoje para você é essa: Deus não recomeça. Porque Deus, Ele não é desobediente à própria palavra dEle. Ele não é precipitado. Ele não é desistente. Você nunca vai ver Deus falando: nossa, pisei na bola aqui, vou ter que fazer de novo. Não, isso aqui não existe. Agora, Deus é um Deus de recomeços. Ele dá recomeços ao homem quando ele precisa. Por exemplo, Noé, a arca ali, né? Deus enviou o dilúvio para fazer um recomeço na humanidade. Por
Eclesiastes 7:29 diz assim: Deus fez o homem justo, mas ele se meteu em muito problema. Você pode olhar para alguém que está do seu lado e falar: para de se meter em problema, para de dificultar a sua própria vida. Isso, você pode ser profeta na vida de alguém e falar: para de dar trabalho para Deus. Deus faz as coisas perfeitas, sim ou não? Então por que a nossa vida não anda de forma perfeita? Porque muitas vezes nós queremos pegar atalho. Vai entendendo, Abraão? Quer se deitar com quem não é para se deitar, quer ter relação com quem não é para ter relação, quer andar com quem não é para andar, quer pegar atalho. Mas eu vou falar um negócio: Ismael não é o filho da promessa. Não adianta querer viver coisa fora do tempo, não adianta querer pegar atalho que não é de Deus, porque só vai ficar dando voltas e voltas no mesmo deserto até aprender aquilo que Deus quer te ensinar. Amém? Não concluir coisas, irmã Sueli, é uma maldição. Então viver recomeçando toda hora é estar debaixo de uma maldição. Conhece alguém assim? Começa a academia, vou fazer o ano todo, não vai uma semana. Começa a fazer inglês, agora eu fico fluente, não sabe falar nem hello. Desistiu no meio da caminho. Começa a tocar bateria, não sabe fazer um... Já parou. É uma maldição, não vai ao final de nada. E fica um recomeço, fica uma frustração, fica colocando a culpa em Deus. Só que toda maldição vai ser quebrada hoje, no nome santo de Jesus. Eu estou diante de uma igreja que vai pegar um projeto de Deus e vai até o final. E o nome do Senhor será glorificado. Você não vai parar no meio do caminho, você não vai desistir, você não vai retroceder, você vai viver aleluia, tudo aquilo que Deus preparou para você. Amém? Então quando eu falei quem precisa de um recomeço, muita gente levantou a mão. Levanta a sua mão de novo, porque eu vou profetizar. Essa é a última vez que você vai ter que recomeçar nessa área. Essa é a última vez que você tem que buscar um milagre nessa área. Porque a partir de hoje você vai sair daqui transformado, lapidado, de glória em glória, de fé em fé. As portas estão abertas, a profecia já foi lançada. Deus te trouxe aqui para você parar de recomeçar e viver um tempo novo. Então essa é a última vez que você vai recomeçar nessa área que você veio viver um milagre. Amém? O povo de Israel, liderado por Josué, estava recomeçando. Estava entrando em Canaã para recomeçar a sua sociedade livre. Porque até então eles tinham sido 400 anos escravos no Egito e mais 40 anos peregrinando no deserto. E agora eles vão recomeçar. E no texto que nós lemos, Deus está falando: a vitória está garantida. Não tenha medo, porque eu já venci essa batalha para vocês, Josué. E amanhã, a esta hora, os exércitos inimigos estarão mortos. Eu não sei se você está entendendo. Deus está falando assim: eu já garanti a tua vitória e eu já marquei o horário dela. É amanhã daqui 24 horas. A tua vitória já chegou. Eu não sei quem tem fé para receber, mas eu vim profetizar que daqui para 24 horas Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus vai abrir uma porta, Deus vai enviar uma resposta, o telefone vai tocar, o WhatsApp vai chamar. Aleluia, eu não sei de onde vai ser, se precisar de agora, mas dentro de 24 horas Deus vai fazer alguma coisa.
Você vai ter que parar de confiar no seu dinheiro.
E agora o profeta Elias, ele vai até o rei Acabe e ele fala: rei, se prepara, porque vem uma tempestade aí. Aí eu imagino Acabe olhando para Elias e falando: Elias, mas eu só vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem no céu. E Elias está falando: o sinal é pequeno, mas o milagre é muito grande. A porta parece pequena, mas o que Deus vai fazer é muito grande. Oh meu Deus do céu, o recurso parece pouco, mas nas mãos de Deus, 5 pães e 2 peixes alimentam mais de 15 mil. O segredo é colocar nas mãos daquele que multiplica. O pouco é muito. Mas não para aí, porque Acabe sobe na sua carruagem, guiada por cavalos, e sai em disparada. E a Bíblia diz que Elias a pé começa a correr. E ele começa a correr. Mas a Bíblia faz questão de dizer que ele está cheio do poder de Deus. E aí ele corre a pé, mas a Bíblia diz que ele passa os cavalos. Porque ele correu, ele competiu com os cavalos. E ele venceu, porque ele estava cheio do poder de Deus. Humanamente era impossível, mas com Deus eu salto qualquer muralha, desbarato qualquer exército. No dicionário do meu Deus não existe a palavra impossível. No dicionário do meu Deus não existe difícil demais. Para ele é só questão de tempo. Para ele, aleluia, só ele falar: já marquei o dia, já marquei a hora, apenas se coloque para correr com os cavalos. Não é para depender deles, é para competir. Só que aí Elias, quando ele vai correr, a Bíblia diz que ele aperta o cinto dele, prendendo o cinto e a capa em uma coisa só. Aí vem Paulo em Efésios 6 e fala: vistam toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, os pés com a sandália da preparação do evangelho da paz, em uma mão a espada da palavra, em outra o escudo da fé. Mas o que liga tudo isso é o cinto, o cinto da verdade. Quando Elias vai correr, ele aperta o cinto e ele ganha dos cavalos. Deus está falando para alguém aqui, meu irmão: me desculpa, mas assim diz o Senhor: para de mentir, para de viver uma vida que não é tua, para de querer postar coisa que não é verdade, e começa a andar na minha verdade, na minha palavra. Porque quando conhecereis a verdade, então a verdade vos libertará. Aleluia! Quem corre com a verdade corre mais rápido. Glória a Deus. Tem gente que está devagar porque não está andando na verdade de Deus. A verdade de Deus é a palavra do Senhor. Porque Jesus declarou: eu sou o caminho e eu sou a verdade. Então a verdade é o próprio Cristo. E João 1 diz o quê? Que o verbo, a palavra, se fez carne. Então Jesus é a verdade, mas ele também é a palavra. Certa vez um homem vai até Jesus, alguns homens na verdade, e dizem assim: Jesus, o nosso patrão, o nosso Senhor nos enviou aqui, porque tem um outro muito doente lá na casa do nosso patrão, e a gente crê que o Senhor pode curá-lo, se apenas liberar uma palavra. E a Bíblia diz que naquele momento, minha missionária, Jesus envia uma palavra de cura. E no que Jesus envia a palavra, aqueles homens também saem em direção àquela casa. Então, em direção à casa foi os homens e foi a palavra. Só que quando os homens chegam lá, o homem já está curado. Ou seja, a palavra de Deus foi mais rápida do que o passo daqueles homens. A palavra é Cristo, a verdade é Cristo. E esta palavra aqui, que é a verdade, corre mais rápido do que você. Então, se a sua vida está lenta, é porque talvez você ainda não está totalmente pautado na palavra. Mas Deus está fazendo um chamado para a igreja hoje aqui, para se firmar no centro da palavra de Deus, para se firmar no centro da verdade de Deus. E aí você vai ver a sua vida correr mais rápido. Aí você vai ver os cavalos ficando para trás, os carros ficando
altares. Jesus virá como chuva, descerá. Se veio, Jesus virá como chuva, descerá. Glória a Deus. Quer viver um recomeço, meu irmão? Comece dependendo de Deus. Amém? E comece aceitando essa dependência. Porque na realidade, depender, todos nós aqui dependemos. Você quer um exemplo? Nem devia falar isso. As pessoas não dizimam e não ofertam. Porque fala, esse dinheiro é meu. Ganhei com tanto suor. Se Deus pensasse da mesma forma que você simplesmente não ia mais ter oxigênio para respirar. O oxigênio dele ia morrer. Se Deus pensasse da mesma forma que a gente pensa, nenhum de nós estaria aqui. Então todos nós, ao acordar, ao abrir os olhos, já estamos na total dependência de Deus. Mas há uma grande diferença entre aceitar isso e entre fingir que isso não acontece. Mas o novo de Deus é para aqueles que reconhecem, que aceitam, que se posicionam dessa maneira. Porque, meu irmão, você pode ter todo o conhecimento do mundo, você pode ter todo o poder do mundo, você pode ter todo o dinheiro do mundo, se você não tiver a presença de Deus, não vale de nada. Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele cresceu já naquele momento aos pés de Gamaliel. Ele tem toda a sabedoria humana que alguém poderia ter. Ele é um homem muito rico. Ele é um homem que possui mais de uma nacionalidade. Ele é um homem muito importante, muito famoso no seu meio. Ele é um homem que viaja de uma cidade para outra, perseguindo os cristãos, na cabeça dele naquele momento, em nome de Deus. Porém, com toda certeza, sem a presença de Deus. Conhece alguém que assim fala muito de Deus, mas já não carrega a presença de Deus? Fala muito de Jesus, mas não conhece o Senhor de perto. Ah, meu Deus do céu! Os nossos altares estão cheios de pessoas com amor oratório, que sabem falar de Deus, mas que já não carregam a presença do Senhor. Mas eu creio que Deus está levantando aqui dentro uma igreja que fala dele, mas anda com ele, que prega nele, mas fala com ele, que fala no nome de Jesus, mas carrega a unção do Espírito Santo de Deus. Nós não seremos aqueles que falam de Deus, mas não carregam a sua presença. Nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque se não for assim, nós não teremos nada. Não adianta falar de Deus, não adianta cantar a Deus. Mostre-me os teus frutos, mostre-me o caráter de Cristo, mostre-me a transformação que Deus fez na sua vida. É impossível carregar o Espírito Santo de Deus e não ter a sua vida transformada, e não ficar incomodado quando você está errado, e as coisas ao seu redor não mudarem. Mas a partir de hoje, aonde você pisar, o Espírito Santo de Deus vai pisar. Aonde você colocar os seus pés, a presença de Deus vai chegar. Quem entrar na tua casa já vai sentir um ambiente diferente. Alabacia, aloplefa. Quem entrar na tua sala vai falar: que é isso? Eu estou arrepiado, eu nunca senti isso. Eu estou sentindo uma paz, eu estou sentindo uma graça. Aí você vai falar: esse aqui é o meu lugar de oração. Esse aqui é onde eu me encontro com o Senhor. Esse lugar aqui é onde eu dobro o meu joelho. Aleluia.
Deus fala assim: eu não vou mais, acabou. Mas eu vou enviar o meu anjo na tua frente, Moisés. Um anjo. Quem aqui queria ver um anjo andando na sua frente? Amém? Mas Moisés não queria, não. Porque Moisés fala no versículo 15: Senhor, se a tua presença, se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Aleluia! Nós sairemos hoje daqui como Moisés, falando: Senhor, se o Senhor não for comigo no banheiro, eu não vou. Se o Senhor não for comigo no meu carro, eu não entro no carro. Se o Senhor não subir comigo no altar, eu não subo no altar. Aleluia! Nem mais um passo darei sem a presença de Deus. Aleluia! Nós sairemos daqui transbordantes, renovados na presença de Deus. E nós não faremos nada sem que a presença de Deus esteja conosco. Aleluia! Está comigo aqui? Aleluia. Conhece aquela música? Deus é fiel. Aleluia. Ouve isso aqui. Isso aqui tem que ser a sua oração. Me dá disposição para aprender. Me dá disposição para mergulhar numa oração mais uma vez. Eu quero ser levado por tua ouvir tua palavra e entender. Apenas um passado, hoje eu vim aqui pra te servir melhor. O que eu quero é novo, pra ter de novo. O que eu quero
quando você nasceu, o diabo falou: eu vou colocar na vida errada, eu vou colocar na boca de fogo, eu vou colocar na prisão. Ela passa, renúncia a presa. Está entendendo aquilo que Deus está falando? Só que o céu olhou para ele e falou: não, não, não. O Eric vai ser da minha presença. Ele vai ser do meu altar. Aleluia. Aí Deus, pela passagem da vida, foi afastando as amizades, foi colocando algumas pessoas de lado, foi fechando algumas portas, foi te apresentando para outras pessoas. Aleluia. Aí foi te ensinando o caminho da palavra. Aí foi te ensinando o caminho de subir um monte e clamar a Deus. Porque eu vejo esse jovem no monte clamando, orando, passando dia, passando noite, buscando pela presença de Deus. Aleluia. É por isso que Deus vai soprar o nome do Eric. É por isso que eu vejo ele no avião. Aleluia. Nós estamos nos encontrando no Brasil, mas vai chegar o dia que vamos nos encontrar na Europa. Aleluia. E hoje Deus te trouxe hoje aqui para te renovar. Aleluia. Seja recebido no Espírito Santo de Deus agora. Vai adorar. Eu quero pregar, mas eu não estou conseguindo. Há uma unção de renovar aqui. Ele é jovem, belfaço, obra, ele é mandacia, grana basura, rédea. Olha aqui para mim, meu amigo. Dá a mão aqui para mim, está chorando. É verdade que Deus está falando aqui com você? Deus fiel, Mas aleluia. Deus, o que é isso aí? Tatuagem de palhaço? É de Deus isso aqui? Mas tu já me deu da vida? Já falou comigo? Então se prepara, Aleluia. que um dia a gente vai se encontrar do outro Glória a Deus. Ele mandar assim, eu não te conheço, mas Deus está falando até para mim, você vai receber na tua casa lá, cada eu vejo você não só cantando música conhecida, mas escrevendo as suas próprias canções. Esse jovem tem tanto sonho, mas muitas vezes não conta para ninguém, só conta para Deus. Aleluia, porque ao mesmo tempo que ele sonha, ele se acha totalmente indigno, totalmente não merecedor. Mas é por isso que Deus vai soprar o nome dele. Aleluia, com música que Deus já está dando para ele. Aleluia. Oh Deus lindo, aleluia. Só tu és Deus, aleluia. Aleluia. Porque nos anos 2000 nasceu alguém que vai marcar essa terra. Fiel, Aleluia. aleluia. Você crê nisso aqui, meu irmão? Aleluia. Nós vamos ver o nome dele. Deus fiel.
presença de Deus. Prendia cristão em Jerusalém, prendia cristão na Judéia, estava caminhando para prender cristãos em Damasco. Ele dava muitos passos sem a presença, mas em Atos 9 a presença de Deus alcançou ele, e ali a vida dele foi transformada. Mas no primeiro momento ele fica cego, ele vai para uma casa e Deus ele vê lá com Ananias. Jesus, eu nem falei isso. O pastor falou que eu posso pregar muito tempo. Quer me dar 5 minutos aqui? 5, 10. Aí Deus fala: Ananias, tu vai para uma casa específica porque você vai alcançar Saulo ou Paulo. E Ananias fala: eu não vou não. Esse homem mata a gente com a minha fé. Aí Deus fala assim: Ananias, sabe qual que é o problema? É que eu já falei para Paulo que quem vai lá é um cara chamado Ananias, e não tem outro na cidade, então vai ter que ser tu. Você está entendendo que para o escolhido não tem escolha? Então para de fugir, só se entrega logo, Ananias, porque não tem outro para fazer a tua missão, vai ter que ser contigo mesmo. Aí Ananias chega lá e ele fala: irmão Saulo, já virou irmão em Cristo, eu vim aqui para orar por você, porque você vai ser curado e cheio do Espírito. Aí a Bíblia diz que as escamas dos olhos de Paulo caem, ou seja, foi curado. E aí diz que ele foi batizado. E tem gente que fala que ele foi batizado nas águas, mas o que Ananias foi fazer? Encher ele do Espírito. Então o batizado de Paulo não é nas águas, é no Espírito. Então Paulo saiu dali curado e cheio do Espírito Santo de Deus, para que então existisse um recomeço na vida dele. Então eu vim profetizar para quem tem fé para receber: você vai sair daqui curado, você vai sair daqui curada, você vai sair daqui sem sequela, você vai sair daqui sem dor, você vai sair daqui sem ser dependente de remédio para dormir, você vai sair daqui sem ansiedade, sem depressão, sem síndrome do pânico, você vai sair daqui sem dor na coluna, você vai sair daqui com o joelho novo, você vai sair daqui com a mente funcionando, você vai sair daqui com os seus órgãos em perfeito funcionamento, aleluia, e ainda te quebra, vai sair cheio do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus está e Ele é o batizador. João Batista declarou em Mateus 3: eu os batizo com água, mas virá alguém após mim. Quem é? Jesus, que os batizará com fogo e com o Espírito. Então quem nos batiza é o Espírito, com o Espírito é o Senhor. Não, nós vamos ter um problema no fim da pregação.
Hoje é o último recomeço. Mas eu ainda vou liberar a palavra de recomeço, mas hoje é o último. Aí só vai recomeçar quem for novo que vai entrar nessa parte. Deus vai trazer muita gente para recomeçar o tempo. Mas quem já está aqui já vai ser transformado. Amém, Mefibosete? Lodebar é só o tempo. Depois é Jerusalém, é palácio. Não dá para ficar recomeçando em Lodebar. Está aqui comigo? Tem gente que entrou aqui e falou assim: eu estou num silêncio terrível de Deus. Aí me veio profetizando para um, já me veio para o outro e fala: e eu, Deus? Mas primeiro que a maior revelação em profecia é a palavra. Amém. Então, se você ouviu o que eu preguei, você ouviu. Glória a Deus. Mas de qualquer jeito eu vou te dar uma colherzinha de chá. Em João capítulo 8, e aqui eu encerro, Jesus está caminhando. E então chamam Jesus para resolver uma situação. Porque uma mulher chamada mulher adúltera foi pega no erro. E aí levam Jesus até aquela situação. E fala: Jesus, a lei ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. O que nós fazemos? Primeiro ponto, é mentira o que esses homens estão falando. A lei não ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. A lei ordenava que quem fosse pegando mulheres fosse apedrejado, não é só as mulheres. Onde é que está o homem naquela situação que também estava adulterando? Ah, parece que alguém é amigo dos sacerdotes, ele está saindo pela tangente. Tem gente que é assim, vive no pecado, mas porque tem um amigo, né, que tem. Entenderam o que eu estou falando aqui? Eu não estou trabalhando nessa tecla aqui, não. Isso é conversa para outro dia. Só que aí, Jesus fala. Exatamente, Jesus não fala nada. Jesus pega e ele se abaixa. E ele começa a escrever algo na areia. Aleluia. E aí aqueles homens continuam insistindo. Jesus está escrevendo na areia. E aí Jesus olha para aqueles homens e fala assim: vamos fazer um combinado, que o combinado não sai caro. Pega todas as pedras que tem aí. Pega. Isso, agora vai atirar a primeira, quem nunca pegou. Aí a Bíblia diz que um por um, todos eles vão largando a sua pedra e indo embora. A começar pelos mais velhos, porque geralmente são mais sábios, né? Então os jovens aqui ouçam os mais velhos, por favor. E aí Jesus, ele se levanta finalmente, ele olha para aquela mulher e fala: onde estão os teus acusadores? E ela diz: foram todos embora, Senhor. Jesus fala: eu também não te condeno, vai, não peques mais, porque Jesus não se agrada do que ela fez, mas está dando um recomeço. Mas eu quero que você se coloque na pele daquela mulher para eu poder encerrar essa mensagem. Ela está a ponto de morrer, e de morrer em pecado. O destino eterno dela não vai ser bom se ela morrer naquele momento. Veja o coração dela batendo mais forte. Ouça o coração daquela mulher palpitando. Veja as lágrimas dela caindo no seu rosto. Veja o desespero, o suor correndo pela pele dela. Ela está a ponto de morrer. E a única esperança dela está em silêncio. Deus estava em silêncio. Mas a sua mão, estava escrevendo a voz de Deus. Há momentos que Deus está em silêncio, mas não há nenhum momento que a mão dele não está se movimentando. Jesus falou: o meu Pai trabalha até agora, eu